Histórias assombradas. Bom, deixo aqui para o próximo relato, então. Foi pedido também esses dias aí. E minha depressão, na verdade, era um encosto. Vamos ver. Olá, Ana e Matheus. Sigo o canal de vocês há um tempo e, vendo os relatos, resolvi contar a minha história para vocês. Tudo começou no ano de 2004, quando eu tinha 24 anos, casada e com 3 filhos. A mais velha tinha 7 anos, a do meio tinha 5 anos e o caçula tinha 1 aninho. Meu marido, na época, trabalhava como motorista de ônibus. Vivíamos uma vida tranquila, com algumas dificuldades, mas, no geral, éramos felizes. Até que um dia comecei a ter dores de cabeça e desmaios constantes. Fiz exames e nenhum acusava nenhuma doença. E fui ficando cada dia pior. Vou relatar para vocês algumas coisas que eu me lembro e outras que me foram contadas, pois me lembro de poucas coisas que aconteceram nessa época. Minha mãe e eu sempre fomos muito unidas e ela ia muito na minha casa. Certo dia ela chegou em casa e eu estava muito mal. Não conseguia sair da cama, eu não cuidava das crianças e a situação só foi piorando. Até que ela e meu marido tomaram a iniciativa de desmontar a minha casa e fomos morar na casa dela, pois eu já não cuidava dos meus afazeres de mãe e eles tinham medo que eu ficasse sozinha com as crianças. Eles contam que tinha dias que eu acordava, colocava um roupão azul que eu tinha e ficava por horas chorando e me balançando para frente e para trás, como se fizesse uma criança dormir. Fazia isso com frequência. Podia estar chovendo e eu ficava no fundo do quintal na chuva fazendo isso. Meu pai, minha mãe e meu marido faziam de tudo para me tirar daquele transe. Eles contam que eu me transformava em outra pessoa. Eu agia como outra pessoa e não tinha afeto e carinho por ninguém, nem mesmo pelas crianças. Um dia, a minha mãe fez o almoço e chamou todos para almoçar. E eu me sentei na mesa, ela fez o meu prato, pois nem isso eu fazia mais. Fez o meu prato e me deu. E eu empurrei o prato e pedi um copo de água. E ela me deu. Nisso, minha irmã e a minha mãe já perceberam que não era eu ali. Não era eu ali na mesa. Minha mãe acendeu uma vela atrás de mim e começou a rezar. Quando o mal que me acompanhava percebeu a vela e a oração e jogou o copo de água na minha mãe, apagando a vela. Ana, foram dias terríveis. Eu me lembro de, às vezes, olhar as crianças e não sentir nada, nenhum afeto ou carinho. Era uma sensação estranha, sabe? Eu sabia que eram meus e que eu tinha que amar, mas eu não amava. Depois de um tempo morando com os meus pais e irmãs, tudo foi ficando pior. Eu ia em vários psiquiatras, era remédio em cima de remédio e eu nunca melhorava. No horário de almoço do meu pai, ele ligava para saber como estavam as coisas, se eu estava melhor e se a minha mãe falava que eu tinha acordado daquele jeito. Perguntava como estavam as coisas, se eu estava melhor, e se a minha mãe falava que eu tinha acordado daquele jeito, ele não ia almoçar para não me ver fora de controle. E eles cogitaram me internar em uma clínica psiquiátrica. Eu não podia mais ficar sozinha, nem usar brincos ou presilhas no cabelo, pois tudo para mim se tornava uma arma e eu tentava me machucar. Tinha vários machucados pelo corpo por tentar toda hora me ferir. Uma tarde de domingo, estávamos deitados, logo após o almoço, quando minha mãe fez um café e nos chamou para tomar. Quando ela entrou no quarto e percebeu que meu marido estava num canto, acuado, perguntou o que tinha acontecido e ele disse que conversava comigo, falando que era para eu pensar nos nossos filhos que eram pequenos, que precisavam de mim, e eu respondi para ele com uma voz que não era minha. Meus filhos não, são filhos dela. E aí eu o agarrei pela gola da camisa e ergui ele do chão. Ana, ninguém sabia mais o que fazer.
Eles tinham medo. Peraí, não vá me dizer que o relato está incompleto, né? Ah, não, é só naquela demonstração. Ai, que susto. Peraí. Ninguém mais sabia o que fazer. Eles tinham medo. Medo de ficar comigo, medo de me deixar sozinha e não sabiam mais o que fazer. Foram 6 meses de angústia e sofrimento para todos naquela casa. Minha mãe conta que um dia minha irmã chegou para o almoço e eu estava em pé, na área da frente da casa. Ela me chamou para entrar e eu arrastava parte do peito do pé no chão, que aquilo deixou elas muito assustadas e a minha mãe me levou até o quarto. Como assim? Peraí. Tipo, flutuando? Minha mãe conta que um dia minha irmã chegou pro almoço e eu estava em pé na área da frente da casa. Ela me chamou para entrar e eu arrastava a parte do peito do pé no chão, que aquilo deixou elas muito assustadas e minha mãe me levou até o quarto, onde me colocou na cama e minha irmã começou a orar o Salmo 91. Peraí, arrastando os 2 peitos do pé no chão, eu tava levitando. Flutuando, né? Sei lá. Não tava andando. Enfim, minha irmã começou a orar o Salmo 91. Nisso eu fui levantando da cama e levantando comigo o lençol. Ela disse que parecia coisa de filme de terror, até ela perguntar o que aquilo queria. Aí fui baixando e me deitei novamente. Foi levantando assim ou foi levitando? Foi levantando, acho, né? Bom. Minha mãe costumava ir num salão de cabeleireiro, 2 quadras para cima de casa. E um dia eu fui com ela. Acabei de fazer minhas unhas e fui embora. E minha mãe ficou. A manicure que me atendeu falou para minha mãe que a minha aura estava negra, escura e eu precisava ir num centro urgente. Até hoje a gente não sabe se ela era de algum centro ou não. Minha mãe não sabia o que dizer, pois a manicure não sabia o que se passava em casa, né? E disse isso. Minha mãe começou a me levar em várias igrejas e nada resolvia o problema. Eu só piorava. Foi quando numa noite de sexta-feira eu estava bem, estava animada e meus pais, percebendo que eu estava bem, me chamou para ir num barzinho que havia sido inaugurado há poucos dias na rua de cima de casa. Eu disse que não ia, que eu preferia ficar em casa, já que eu não bebo nada de álcool, ia ficar com a minha irmã e as crianças. Então eles foram. Não passou muito tempo e eu comecei a ficar ruim novamente, a gritar, tirar a roupa. Minha irmã, desesperada, pegou as crianças e foi correndo buscar os meus pais. Quando eles chegaram, eu estava no chuveiro, gritando como louca. Meu pai me tirou de lá chorando e dizia que estava ali e ia cuidar de mim. Minha irmã falou para minha mãe que não tinha mais jeito e tinham que me levar ao centro naquele dia, que não podia esperar mais. Foi quando ela se lembrou que a minha prima, sobrinha da minha mãe, que não tínhamos muito contato, ela tinha um centro e que os trabalhos eram às sextas-feiras e tínhamos que ir naquela mesma hora. Foi quando me colocaram no carro e fomos. Quando chegamos lá, minha mãe contou por cima o que acontecia e começaram os trabalhos. Precisei ir durante 3 sextas-feiras seguidas para concluir o trabalho. E o que eu tinha não era depressão, era um encosto de uma mulher que havia se matado, mas que eu ia ficar bem. Ana, a minha prima, foi benzer a casa em que morávamos na época. E assim que chegou e incorporou, ela foi certinho nos lugares onde eu me machucava e onde aconteciam as coisas. E disse que viu uma mulher horrível, que era ela que estava me fazendo tão mal. Com o passar dos dias e os trabalhos de desobsessão, eu me curei. No último dia de trabalho, um guia lá do centro
Perguntou para minha mãe se ela queria ver quem era a mulher que me atormentava e ela ia mostrar. Minha mãe disse que não, que só queria que ela fosse para a luz e me deixasse em paz. Ana, tudo voltou ao normal. Voltei para minha casa, para os meus filhos, para o meu marido que nunca me abandonou durante esse período triste e sofrido. Meus filhos hoje estão bem. Meu filho caçula hoje tem 16 anos, é médium, muito dedicado e trabalha nesse mesmo centro de Umbanda de onde nunca mais saímos. Ele se dedica a ajudar pessoas que, assim como eu, um dia precisou dessa ajuda espiritual. Graças a Deus e aos guias de luz, nunca mais eu senti aquele vazio que quase acabou com a minha vida. Eu sou grata por ter conhecido a Umbanda e de hoje fazer parte dessa religião. Obrigada e um grande beijo para você, para o Matheus e para os filhotinhos. PS, tenho mais vários relatos, vou mandando assim que puder. Manda sim, muito obrigada. Gente, então foi um negócio meio pesadinho que aconteceu, né? Olha, teve. Hein? Ainda bem que deu tudo certo. Foi embora o negócio. Mas, hein? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.